Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live a respeito da formação humana e esportiva através do futsal. A ideia de hoje é desenvolver um debate entre 4 pedagogos do futsal, 2 de Porto Alegre, para que a gente possa entender um pouquinho mais essa ideia de esporte como um componente educacional, como um processo de formação integral do ser humano, a partir da busca do que a gente já falou nas lives anteriores, a busca da plenitude, né? Como diz o nosso professor doutor da Universidade de Pernambuco, Fernando Ró, a busca da plenitude, a busca de atender todas as dimensões do ser humano através não só de um processo educacional, mas no nosso caso aqui através do futsal, que é uma modalidade esportiva, um jogo desportivo coletivo, um jogo de invasão. E é claro, sempre dentro de uma perspectiva calcada em princípios éticos, educacionais e formais, né? Então, a ideia é que a gente possa, então, na noite de hoje, elencamos 5 temas para serem debatidos dentro dessa formação humana. Daqui a pouco a gente vai desmembrar um pouquinho esses assuntos dentro desse tema. Mas, primeiramente, vamos conhecer um pouquinho os nossos convidados, os pedagogos do futsal, como eu já falei, da cidade de Porto Alegre, 2 da cidade de Porto Alegre, um da cidade de Lucas de Rio Verde, do Mato Grosso, mas que também é gaúcho, mas está lá no Mato Grosso, e o professor do Rio de Janeiro. Então, vamos conhecer esses professores. Então, vou pedir aqui, o meu professor está aqui à minha direita, o professor Guilherme, então, para fazer, então, a sua apresentação na noite de hoje. Seja bem-vindo, professor Guilherme, uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado pelo convite. Eu sou o Guilherme, eu sou formado eu trabalho na educação física há 16 anos, com futsal, trabalho com educação física escolar há 5 anos, sou formado pela faculdade da UBRA, licenciatura plena, eu tenho pós em treinamento esportivo pela Gama Filho, tenho um pós em andamento de educação física escolar, fui selecionado agora pela URGS para fazer um curso de extensão com o Rodrigo Zabala. E é isso aí. Agora, no período de quarentena, fazendo personal com o pessoal de futsal e quase um youtuber agora, né, nesse período. Show de bola, professor Guilherme. Seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo conosco, reconhecendo em ti um profissional acima da média dentro da área da pedagogia do futsal em Porto Alegre, né, com uma grande qualidade de trabalho. Somos parceiros, né, iniciamos um projeto esse ano de esporte e educação entre as nossas escolas, que está adiado por um tempo indeterminado, mas com certeza retomaremos, né, assim que a gente retornar. Então, vamos conhecer agora o professor gaúcho da cidade de Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso. Agora aqui em Porto Alegre são 20 horas e 3 minutos. Lá em Lucas do Rio Verde são 19 horas e 3 minutos. Seja bem-vindo, professor Robson Garcia. Bom, uma boa noite a todos. Obrigado pelo convite, professor Daniel e os demais colegas. Então, meu nome é Robson, sou natural de Porto Alegre, me formei em 2001, estou no Mato Grosso desde o ano de 2003, trabalhando na Secretaria de Esporte, com o futsal, e tenho minha escolinha particular, também trabalho futsal aqui. Já trabalhei com natação, xadrez, tênis de mesa, badminton, e tenho pós-graduação na área de recreação, educação infantil, e estou aqui hoje para contribuir, né, com os colegas, com quem estiver nos assistindo, e também poder aprender um pouquinho mais com vocês, os colegas aí que estão participando. Seja bem-vindo, professor Robson, e sempre citando que o professor Robson foi nosso contemporâneo aqui de Porto Alegre, na nossa adolescência, craque de futsal, jogava muito, professor Robson, deve jogar até hoje, né? Muita bola, né? Foi um craque do futsal da nossa geração aí. Então, seja bem-vindo, professor Robson, um prazer tê-lo conosco. Estamos, então, agora, vamos conhecer o nosso professor representante da região sudeste do Rio de Janeiro, professor André. Seja bem-vindo, professor André. Satisfação tê-lo conosco. Boa noite, professor Daniel. Boa noite a todos aí que estão prestigiando a nossa live. Agradecer o convite
e muito contente com esse tema, né, dessa live extremamente relevante. A gente tem visto aí muita live falando sobre aspectos técnicos, táticos, físicos, na questão do futsal, mas poucas pessoas falando sobre essa formação além da parte técnica, né? E isso é muito gratificante, poder contribuir e ter essa troca de experiências com os demais colegas. Sou professor de Educação Física, formado na antiga Universidade Gama Filho, aqui do Rio de Janeiro, né, no ano de 2006. Fiz, logo em seguida, uma especialização na também Gama Filho em Educação Física Escolar. Atualmente sou coordenador de Educação Física e Esportes do Colégio SEC, aqui no Rio de Janeiro. Lá a gente promove diversos eventos, campeonatos. Tenho também uma empresa de assessoria esportiva que trabalha em condomínios e eventos com foco em crianças e adolescentes. Será um prazer estar aí contribuindo com essa live aí super especial de hoje à noite. Também seja muito bem-vindo, professor André. Nos encontramos na rede social, ali no Instagram, já fizemos uma live juntos, porque nos encontramos a partir dessa situação, né, de similaridade em termos de ideia de esporte como um fenômeno educacional. E eu acho que isso que nos uniu, e a gente acabou fazendo uma live muito legal sobre competição infantil, e hoje falamos, então, na evolução desse processo, que é o processo de educação através do esporte. Então, professor André, eu conheço tinha um profissional muito capacitado, nosso encontro realmente deu um retorno muito positivo, aprendemos bastante juntos. Tenho certeza que na noite de hoje, novamente, poderemos conhecer um pouquinho mais, um pouco mais do trabalho de cada um do outro. Seja bem-vindo, professor, ok? Obrigado. Bom, antes então de fazer a minha apresentação, vamos dar uma olhada aqui dos nossos... as pessoas estão aqui nos prestigiando, né? Então, isso é fundamental, porque a ideia é que a gente não fique só nós quatro aqui batendo papo e a gente possa também compartilhar conhecimento, porque eu já vi alguns pedagogos do futsal por aqui também, já vi outros profissionais, alguns familiares também estão aqui. Primeiramente, uma boa noite para o Cadu Moreira. Seja bem-vindo, Cadu. Prazer tê-lo conosco. O Cadu é meu colega de trabalho do Colégio Sinodal de Salvador. Então, educação física? Educação física? Não, ele trabalha na biblioteca do colégio. Então, Cadu, seja bem-vindo. Um abraço. Estamos recebendo também Marcos Vinícius Esposito Vieira. Se eu não me engano, é de São Paulo. Acho que é um profissional que se inscreveu para o nosso curso de futsal, tenho quase certeza. Seja bem-vindo, Marcos. Prazer em tê-lo conosco. Estamos recebendo também o professor Marcelo Lobato Soares, que foi professor da Escola Boa na Rede o ano passado e atualmente está morando na Serra. A Simone Farias Hipólito manda um recado para o Robson. Boa noite, Robson, estamos aqui, eu, teu pai, abraços. Um abraço para o Paulo Garcia aí, grande Paulo Garcia, hein? Que saudade, hein? Professor André, da DEIX, abraço, professor Daniel, professor Guilherme, prestigiando vocês, grandes amigos, um grande pedagogo do futsal, um grande educador, professor André Pérez, professor Marcos Carvalho também, da Escola Bom de Bola, um excepcional pedagogo do futsal, trabalha muito bem com criança. Maxwell Fernando, na Luverde, acompanhando a live. Seja bem-vindo. Conhece o Maxwell, professor Robson? Sim, meu amigo, o filho dele participa da escolinha com a gente. Então, seja bem-vindo aí, Maxwell. Aí vocês estão aí 32, 34 graus, por aí, é isso, Robson? Agora baixou um pouquinho a temperatura, deve estar uns 30 graus, está bem agradável. Grande professor Evandro Nardelli, seja bem-vindo, grande parceiro de curso, né? Seja bem-vindo, sempre contribui muito com essas lives, principalmente as de futsal. O professor Evandro sempre contribui muito conosco. Cadu Moreira, boa noite. Fernando Ávila, professor da Escola Rola Bola, todos nós aqui em Porto Alegre tivemos eu fui do Rola Bola, o Robson foi, o Guilherme foi também, né? Então, todo mundo começou pelo Rola Bola. O Rola Bola é uma escola de formação de professores e de educadores, sem dúvida nenhuma. Professor Marcelo Carvalho, da Escola Boa na Rede, boa noite, professores, parabéns pela live. Além de ser um excepcional pedagogo do futsal, é um baita goleiro, Marcelo, um goleiraço, né? E o Marcos está nos dizendo aqui, eu sou de Dourado, no Mato Grosso do Sul. Agradeço muito, professor. Desculpe, Marcos, me confundi. Realmente, confundi o teu local de estadia, então. Seja bem-vindo. Bom, eu sou o professor Daniel Geraldi,
Eu sou graduado em Educação Física pelo IPA de Porto Alegre, possuo 3 especializações, uma na área da psicomotricidade, outra na área da pedagogia do esporte e outra na área da psicologia do esporte. Tenho a graduação de mestre em reabilitação e inclusão e atualmente faço doutorado na área da educação na Unilassalle de Canoas. Trabalho já há 29 anos com iniciação esportiva do futsal e sou um fervoroso estudioso dessa área. Qualquer coisa que envolva a formação de criança, principalmente no futsal, sempre vai me interessar e sempre vou estar tentando buscar. E a ideia de estar com esses colegas hoje, como o professor Robson colocou também, é aprender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre a experiência, sobre a história desses profissionais que estão aqui para nos auxiliar nessa evolução profissional, eterna evolução profissional de formadores, né, de seres humanos através do futsal. Mas vamos, então, colocar o nosso primeiro banner aqui, do nosso primeiro tema, que está caracterizado, então, a gente está dividindo, não que isso seja separado, formação humana e formação esportiva, ela está toda unida, mas para que a gente possa, é um processo sistêmico, né? Mas para que a gente possa falar com um pouquinho de calma sobre cada aspecto, a gente subdividiu alguns temas, no primeiro momento falar um pouquinho sobre a formação humana, e no segundo momento falar um pouquinho mais especificamente sobre a formação esportiva, em relação ao futsal, né? O que ensinar no futsal, como ensinar futsal, essa será a segunda parte da nossa live. Então, iniciando com a formação humana, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os aspectos socioemocionais relativos a fatores psíquicos. Como é que a gente desenvolve, dentro de um processo de treinamento do futsal, de ensino do futsal, os aspectos ligados à atenção, à concentração, à vontade e espírito esportivo. Mencionando aos nossos colegas aqui que, se quiserem falar sobre os 4 itens, se quiserem fazer uma síntese, se quiserem dar ênfase a uma outra habilidade, vocês podem desenvolver como você achar mais conveniente a vocês, tá? Então, professor Guilherme, dentro da tua escola de futsal, durante todos os anos que já trabalha com criança, como desenvolver os aspectos socioemocionais relativos à atenção, à concentração, a vontade e o espírito esportivo de crianças dentro do ensino do futsal. Por favor, professor Guilherme, boa noite. Boa noite. Eu acho que, assim, através do futsal, né, a gente trabalha alguns aspectos, né? Valores morais, valores éticos também, né? Através do futsal, né? Acredito que, através do futsal, a criança acaba desenvolvendo também o gosto pelo esporte, né? E vai levar isso para toda a sua vida, né? Hoje eu vejo muitos pais, e até os alunos mesmo, entrando nas escolinhas de futsal, não só pelo sonho de ser um atleta, né? Eles têm entrado muito pelo fato da relação com os colegas, pelo menos ali na escola particular, né? Muito por fatores, assim, não só pelo esporte, né? Eu vejo que pela relação com os colegas. Na escolinha ali de futsal, a gente também trabalha muito a inclusão, né? E através da inclusão a gente trabalha o respeito com o outro. Assim, a relação através das relações, né? As crianças começam a desenvolver o bem-estar socioemocional. Eles constroem a relação com o outro, brincam, se comunicam, aprendem, eles enfrentam desafios, eles começam a sentir a emoção também das atividades, né, da competição também, não da competição, mas do esporte, né, do esporte formativo também, né. Assim, sobre regras, né, a gente, dentro das aulas, eu não procuro trabalhar regra específica, né? Eu procuro colocar dentro das atividades gerais, assim, das aulas. A gente vai parando a aula, daí a gente coloca um outro treinamento, uma outra regra, né? Também a gente, para motivar os alunos, né, nas aulas, a gente
começa de um contexto mais simples as aulas, né, e vai aumentando essa dificuldade durante o treinamento. E as competições, eu acho que eu tenho o mesmo pensamento que tu, né? A gente trabalha o esporte educação, visando a participação de todos os atletas que a gente tem na escolinha. Eu, pelo menos, eu quero que participe desde o menino que saiba jogar até o menino que não tem experiência nenhuma com futebol, com futsal, e deixo bem à vontade eles de participar ou não das atividades, né? Mas eu faço questão que eles estejam presentes na atividade, nos jogos aí. Muito obrigado, professor Guilherme, pela contribuição. Antes de escutar, então, o professor Robson, estamos recebendo aqui a Sheila, que é pedagoga do futsal da cidade de Turvo, em Santa Catarina. Foi minha querida colega lá da licença 1 da Confederação Brasileira de Futsal, que foi realizada em Florianópolis. Seja bem-vinda, Sheila. A Sheila diz boa noite, meu amigo Daniel e demais professores. Quando a criança é protagonista, ela fica muito mais atenta e concentrada no que está fazendo. A Sheila, como pedagoga do futsal, já está nos ajudando também e está contribuindo que forma a gente pode utilizar para manter as crianças concentradas, atentas, com vontade de participar e desenvolvendo o espírito esportivo. Professor Robson, e aí, professor, como é que que estratégia tu usa, como é que tu desenvolve esses fatores, aspectos socioemocionais, psíquicos, relativos à atenção, concentração, vontade e espírito esportivo, por favor, professor Robson. Bom, dentro dos treinos, né, eu acho que um dos principais objetivos é que a criança que está treinando, que ela se sinta motivada, né? Então, a gente procura trabalhar muitos jogos, muitas brincadeiras, e dentro dessas brincadeiras, a gente vai estar trabalhando essa questão de que ele possa melhorar a questão de movimentação, a questão de espírito de companheirismo, né, o trabalho em equipe, possa estar sempre evoluindo no dia a dia, não só no aspecto técnico, né, mas sim no desenvolvimento geral. Lembrando que são crianças e nós, como educadores, vamos estar trabalhando essas coisas de concentração, de atenção. Então, através assim dele estar focado, procurar não distrair. Claro que muitas vezes a criança vai perder um pouco do foco, vai estar olhando alguma coisa ao redor da quadra, um pai, mas isso a gente vai trabalhar no dia a dia para que na hora que ela vá participar de um jogo, de um amistoso, ou até de uma competição, ela possa estar mais concentrada, né, naquilo que ela está fazendo. Também a questão do espírito de equipe, né, que ela aprenda nesses trabalhos que são realizados, a questão de ganhar, de perder, de dividir com os colegas as funções. Eu acho que isso aí é importante para que essa criança esteja motivada, que ela esteja contente com o que está fazendo, né? E isso eu acho que nós, profissionais, temos que estar motivados, né, dia a dia, para passar isso para essas crianças, né? Muito obrigado, professor Robson. E o Maxwell Fernando, ele corrobora com a colocação do Robson. Diz o seguinte: sou testemunha disso, do quanto meu filho evoluiu em 1 ano da escolinha lá do Lucas do Rio Verde. Qual é o nome da escolinha? Lu Verde. Lu Verde. Muito bem. Bom, professor André, e aí, professor, no Rio de Janeiro, na tua experiência com escolinha desportiva, na tua experiência com a educação física, né, utilizar o futsal também como uma ferramenta da educação física, como uma prática corporal da educação física, como trabalhar, então, pensando numa formação ampla dessa criança, desse sujeito, desse ser humano, aspectos ligados, então, à atenção, concentração, vontade ou motivação, podemos chamar assim, e também o espírito coletivo. Professor Daniel, vou complementar a resposta do colega aí do Rio Grande do Sul, né, como eu trabalho muito em escola e ele realmente
falou muito bem que muitas crianças procuram o futsal não pelo futsal, mas porque o amigo está indo fazer aula, né? Ser uma das poucas atividades que são oferecidas em horário extracurricular. E aí a gente tem dois grupos. Nós temos um grupo que já nasce, o primeiro brinquedo que ganha é a bola, porque o pai é um apaixonado por futebol. Nós vivemos num país em que as pessoas temos a cultura do futebol enraizada, e outros que nem tanto. E aí, essa atenção e concentração vai muito nesse sentido, dele ter o prazer em estar ali naquele espaço. Quando a criança é muito pequena, né, nas idades iniciais, 4, 5, 6 anos, às vezes a bola está ali, mas ele está lá do outro lado. Então, a atenção dele não está ainda pronta, né, para poder jogar. E aí o professor tem que ter esse entendimento de propor atividade de acordo com a faixa etária, para que ele possa, aos poucos, sentir um prazer e ter a satisfação em estar naquele momento, para a gente futuramente pensar ali no espírito esportivo, no desenvolvimento das relações sociais durante o jogo. Isso aí a gente já consegue mais nas outras idades, né? Mas o futsal é uma ferramenta fantástica para contribuir nessa formação humana, né? Um dos elementos aí principais. A gente pode pensar no seguinte: eu fiz futsal quando era criança, tanto na escola, como no condomínio, como no clube. E nos dias em que eu não treinava, era uma tristeza. Eu me sentia assim, hoje eu não tenho futebol, hoje eu não tenho treino. E às vezes as crianças, quando estão indo para a aula, e eles chegam no meião na escola, e como chegam 7 horas da manhã, tio, hoje tem futsal. Os pais, alegria, e nós vivemos hoje em dia dias assim, de muita... as pessoas muito ansiosas, muito estressadas, né? E o esporte, ele serve como uma estratégia para a gente poder sair um pouco desse mundo real e para o mundo imaginário. E aí o futsal, se bem trabalhado, ele vai ser uma ferramenta maravilhosa para fazer a formação do ser humano. Só que, quando a gente vai chegando nessa parte de competição, e a gente vai discutir mais lá na frente, infelizmente, por falta de entendimento de muitos profissionais, aí você acaba que você já não faz uma formação, você faz uma deturbação, você faz uma deformação desse indivíduo, de todos que eles estão ali, né? Porque você tem que saber o que é o esporte de formação e o que é o esporte de rendimento. E quando os profissionais querem utilizar o esporte de rendimento na formação, você acaba que a atenção, a autoestima, o prazer em estar jogando dessas crianças fiquem de lado. E aí a gente acaba fazendo um gol contra. Bem colocado, e me recordo que debatemos bastante isso na nossa live, né, professor André? A diferença entre as manifestações de esporte, educação, esporte rendimento e esporte de alto rendimento, né? Quando o profissional, o pedagogo do futsal, alguém que não é habilitado a estar dentro dessa área, confunde esse processo, realmente quem acaba pagando o pato são as crianças, né? E aí temos prejuízos não só de ordem física, como ordem psicomotora, socioafetiva, emocional, né? Mas eu queria corroborar com o professor André, antes de então dar a minha percepção sobre essas habilidades, em que ele coloca, incentivado pela fala do professor Guilherme, né? Que tem crianças que vão para a escola, né, para estar com os amigos, para se divertir, às vezes nem gosta tanto de futebol, né? Dois PhDs da área da psicologia do esporte, Weinberg e Gold, dizem que mesmo a criança que tem mais habilidade, os aspectos motivacionais de uma participação de uma criança no esporte, elas começam sim pelas relações sociais, mesmo as crianças que gostam de futsal. Elas vão para o esporte primeiramente para estar com os amigos, depois para fazer novos amigos, e aí depois é que vão entrar aspectos mais ligados à competição, a desenvolver as habilidades específicas, as habilidades físicas. Então, a gente tem que compreender desde cedo que as crianças, elas entram no esporte em primeiro lugar pelas relações sociais, e as habilidades elas vão acompanhando, evidentemente, mas não é o foco principal. Talvez a partir dos 12, 13, 14 anos, você começa a se modificar um pouco esse interesse. Mas esse aspecto que o professor Guilherme e o professor André levantam é muito relevante para a gente poder compreender, porque talvez tenhamos pais aqui assistindo a nossa live
e outras pessoas que não são da nossa área, que passem a compreender que as crianças, primeiramente, querem estar no esporte para desenvolver suas relações e, como o professor André coloca muito bem, para se divertir, né? A diversão está em primeiro lugar antes de que competir. Apesar de ter uma ligação entre competir e se divertir, mas isso tem que ser muito equilibrado, né, professor André? Mas Legal. a minha... Por favor, pode falar. Professor. Só complementando, quando você citou aí que eles buscam, primeiramente, pela parte social, quando termina toda essa fase, né, de iniciar na escolinha, de competir pela escola, ou pelo seu núcleo, ou por um clube, e aí chega num nível, quando ele está ali na adolescência, 15, 16, 17, alguns vão tentar seguir a carreira, o funil é muito estreito, né? Poucos conseguem se tornar jogadores, e essa parte social, ela retorna. Como? Eu lá na escola onde eu trabalho, eu dou aula já lá há 15 anos, né? Você também tem muita experiência com isso. Eu tenho um grupo aqui no WhatsApp com mais de 50 ex-alunos, em que a gente faz encontros anuais para se reencontrar, para poder fazer um torneio dos ex-alunos. E eles, em cada geração, eles são amigos até hoje, mas eles são amigos daquele grupo do futsal. E hoje você está dentro de uma amizade, de um ciclo de amizade, é muito importante. Quando as pessoas hoje em dia estão isoladas, sem amigos, sem companheiros, para poder passar o tempo, para poder conversar, e o esporte ajuda muito nisso, e o futsal, o futebol, é maravilhoso para essa relação social. E reforçando o que tu coloca muito bem, com muita competência, professor André, é só a gente perceber as competições de crianças, mesmo federadas, de sub-7, sub-9, principalmente, termina a competição, quem está discutindo o resultado não são as crianças, são os pais, são os professores que estão pegando o resultado. As crianças estão brincando de pegar, já estão se divertindo, já nem lembraram que o jogo já acabou, né? Então a gente tem que entender que quem acaba muitas vezes invadindo o espaço das características das crianças são os adultos. O esporte de criança tem que ser de acordo com o que são crianças. Nós adultos invadimos o espaço delas. Nós deveríamos, como adultos constituídos, como pessoas com nível de formação e de conhecimento, estruturar o espaço para elas se divertirem, para elas competirem, para elas trabalharem as habilidades. E não nós queremos atender as nossas necessidades de ser campeão, do pai ter a satisfação de ganhar um troféu, vendo seu filho ali. Então, temos que entender. Eu acho que nessa situação de formação humana, nós temos o compromisso aqui de orientar as pessoas a entender que o esporte infantil tem que ser de acordo com as características das crianças. Então, a minha indicação em relação a desenvolver atenção, concentração e vontade passa, sim, por estratégias que possam atender os níveis de jogo de determinado grupo, os níveis de desenvolvimento dessas crianças e o nível de prontidão, como o professor André coloca, né? Então, a criança lá de 3, 4 anos, daqui a pouco o professor Robson também comentou, está lá olhando para o pai, está caminhando por cima das linhas. Por quê? Porque o nível de prontidão ainda é muito pequeno. Mas para eu conseguir ter atenção e a concentração, dependendo de cada faixa etária, tem um tipo de estratégia. Quanto menor essa criança, mais lúdico, mais simbólico, mais fantasioso, né? Então, ela vai chutar a bola no goleiro que é o super-homem, ela vai tentar conduzir a bola driblando contra os dinossauros, ela não deixa de estar desenvolvendo as habilidades, mas está se divertindo através, como o professor Robson e o professor Guilherme colocaram, através do lúdico, né? Então, para eu conseguir ter atenção de crianças tão pequenas, eu preciso entrar no mundo simbólico delas, eu preciso entrar no mundo lúdico, porque o lúdico, como diz o filósofo Maurício Ponty, né, através da filosofia do corpo, a criança se expressa através do corpo, né? E o tempo de corpo da criança é diferente do tempo do corpo que o adulto acha que tem que ser. Então, por isso, quando a gente diz assim, acabou a aula, já, mas por que eu quero continuar jogando? Porque o tempo de atividade da criança é diferente do tempo compartimentado que nós acabamos estruturando. E, para finalizar a minha parte, em relação à parte de espírito coletivo, acredito que desenvolver muitas habilidades em que as crianças possam jogar muitas competições juntos. Quando eu faço competição, é a ferramenta pedagógica, competição dentro da aula. Muitas competições de grupo, de dupla, de trio, de quarteto, muitas atividades
cooperativas também entre essas crianças, para fortificar esse trabalho coletivo junto. Acredito que isso ajuda muito a gente acabar desenvolvendo o espírito coletivo dessas crianças. Então, em relação ao primeiro tema, algum dos colegas gostaria de colocar mais alguma coisa em relação a esses aspectos ligados à atenção, à concentração, à vontade e ao espírito coletivo, ou passamos para o nosso segundo tema, colegas? Acho que passamos, então. Segundo tema, ok? Ficou bem discernido. Lembrando aos nossos participantes que estão assistindo a live, que o nosso chat aqui está liberado, podem fazer perguntas, podem fazer comentários, que a gente vai ler esses comentários, que com certeza, tenho absoluta certeza que vocês vão contribuir muito para que a gente possa cada vez qualificar mais cada um desses temas. Ainda dentro da formação humana, os aspectos socioemocionais, eu vou botar na tela aqui, eles estão divididos em aspectos psíquicos, né? Mas a gente também tem os fatores psíquicos, né? Então, esses fatores psíquicos são os aspectos psicossociais, o autoconceito, os níveis de ansiedade, os níveis de agressividade e as cognições. Cognições como situações em que a criança constrói pensamentos. Se eu não vencer o jogo hoje, o que meu pai vai pensar? Se nosso time perder, como é que o meu professor vai reagir? Isso são cognições que a criança constrói. De acordo com essas cognições, a criança pode sentir a vontade para jogar ou não a vontade para jogar, né? Confortavelmente, porque, como Weinberg e Gold colocam, as cognições, elas são construídas positivo ou negativamente, elas vão influenciar no aspecto emocional, que vai influenciar no comportamento da criança, né? Então, por isso, quando a gente vê num jogo de futsal, crianças jogando todas duras, segurando a mão, é que o tônus do desenvolvimento socioemocional está se manifestando. E quando a gente encontra uma criança livre, solta, sorrindo, jogando, ela está num processo em desenvolvimento cognitivo positivo, que desenvolve a sensibilização emocional positiva e que desenvolve comportamentos positivos. Mas, professor Guilherme, queremos te escutar, então, para saber, professor, como é que tu lida, então, com esses aspectos relacionados a fatores psíquicos. Então, o autoconceito dos alunos, o controle dos níveis de ansiedade, o controle dos níveis de agressividade e as cognições. Como tu trabalha com os alunos na tua escola, por favor, professor Guilherme? Bom, na nossa escola, na minha escola ali de futsal, a gente trabalha tentando anteceder sempre, antecipar, né, nas agressões, tentar antecipar algo que eles trazem de fora, né, porque muitos deles vêm das aulas, né, então eles se encontram ali na quadra e eles acabam trazendo coisas de fora também para um momento de aula, né. Então, a agressividade acaba vindo não do momento aula, né? Vem de outras situações do dia a dia deles e acaba refletindo na aula, né? Mas a gente conversa bastante com os alunos, né? A gente tem já uma metodologia de ano, já que a gente vem utilizando, né? Que tem a conversa inicial, antes da aula começar, né? A gente fala com um ou com o outro, né? A gente é muito amigo dos alunos, né? Então, os alunos, se tem alguma coisa que vai acontecer, né? Que está acontecendo que chateia eles já vêm falar, antecedendo já para nós também, né? Sobre a ansiedade, né? A gente tenta trabalhar de alguma forma as aulas lá, da forma que de uma maneira que o futsal acaba se tornando ele fica prazeroso, né? Então acaba eles não tem aquela ansiedade assim de acertar, né? Porque a gente não vai ficar cobrando também, né? Cobrando tem que fazer dessa maneira, né? Tem que ser uma cobrança saudável, né? Para eles não pode ser nada que vá deixar eles desconfortáveis, no caso, né? Eu acho que é isso, Daniel. Muito bem, muito obrigado pela contribuição, professor Guilherme. Estamos recebendo aqui o professor de Educação Física do Mato Grosso do Rio Grande do Norte, professor Miquéia Alves. Ele contribuiu com a gente.
Crianças têm muita energia e trabalhar atividades competitivas, introduzindo os esportes, faz um momento não só uma aula, mas sim um aprendizado, tanto para eles, mas principalmente para nós, professores e formadores. Obrigado pela contribuição, professor Miqueias. E aí, professor Robson, como vocês conseguem trabalhar, como tu sempre utilizou como ferramentas, para poder lidar, então, estimular o autoconceito, controlar os níveis de ansiedade dos seus alunos, os níveis de agressividade e as cognições? Como vocês trabalham aí no Mato Grosso? Bom, como o colega ele falou, acho que o mais complicado para estar trabalhando é a questão da agressividade, né? Então, a gente vai passar por situações no treino e a gente tem que estar preparado para lidar com essa situação, orientando, corrigindo, procurando fazer a criança entender que ela tem que, às vezes, controlar suas emoções, né? Mesmo que às vezes esteja chateada ou braba, né? É uma situação que vai acontecer e que a gente tem que estar orientando. Essa orientação ela pode ocorrer na hora, né? E também ser salientada no momento final do treino, onde se senta e se conversa e tenta passar, aconteceu essa situação, mas a gente tem que lidar dessa maneira, né? Muitas vezes acontece por a criança já estar carregada por uma situação extra-treinamento e acaba, às vezes, descontando, descarregando no colega, né? Então, são coisas que acontecem. Em relação à ansiedade, para mim também é uma situação que altera muito a questão de desempenho, já que a gente também vai ter jogos, vai ter amistosos. A criança que tem muita ansiedade, muitas vezes ela vai se sentir não tão à vontade, né? E aí eu vou seguir aqui no início da nossa live, o professor Daniel falou que a gente jogava bola muito junto, né? Participava de competições, e eu era um que toda vez que ia participar dos jogos me dava uma ansiedade muito grande antes do jogo. Eu tinha que ir no banheiro. Então, isso aí acabava alterando a característica da criança ou do adolescente, né? Por se sentir nervoso, por se sentir pressionado, pela questão do professor estar cobrando um resultado, pela questão do pai estar cobrando um resultado, torcida, arbitragem. Então, assim, eu já fui muito mais competitivo do que sou hoje, né? Hoje eu prezo pela questão das crianças, todas elas que estão na escolinha, estarem participando, estarem se divertindo. Claro que tenho certeza que todo mundo, quando vai para um jogo, que seja no treino ou fora do treino, quer tentar ganhar. Mas eu acho que o mais importante é a questão da participação, dela estar participando, se sentindo importante, independente do resultado de quadra, né? Então, a questão da ansiedade e agressividade seriam esses dois pontos, né? Que a gente tem que estar lidando no dia a dia, nos nossos treinos, para tentar auxiliar, né? Lembrando que a criança está em desenvolvimento. Muitas vezes a gente vê, é um adulto menor. A criança está em formação, ela está se desenvolvendo, e a gente é muito importante nesse trabalho, né? Que a criança se sinta importante, se sinta ali protegida e estimulada. Para mim, a questão de estar estimulando ela vai ajudar bastante nessa formação. Obrigado pela contribuição, professor Robson. Estamos recebendo aqui mais um pedagogo do futsal, no caso do futebol, né? O professor Jorge Elias é do futebol. Seja bem-vindo, professor Jorge Elias. E ele coloca, os alunos acabam levando vivências de fora da quadra para dentro da quadra. Excelente, professor Guilherme. Então, o professor colaborando com o professor Guilherme e o professor Jorge Elias. Daqui a pouquinho a gente já vai ler a mensagem do Miqueias, que queremos escutar agora o professor André. Saber, então, professor André, quais suas orientações em relação a como o pedagogo do futsal pode lidar, então, com fatores psicossociais relativos à motivação, ao autoconceito,
aos níveis de ansiedade, agressividade e as cognições das crianças dentro do futsal infantil. Bom, professor Daniel, são temas bem amplos, né? Mas, assim, a vontade eles têm de jogar bola. Quando bate o sinal do recreio, a primeira coisa que as crianças querem fazer é pegar uma bola na salinha de educação física e jogar. Então, a vontade já é natural das crianças, né? Agora, a agressividade, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu tenho percebido bastante agressões verbais, né? E as crianças, elas sabem a forma de fazer uma agressão verbal com um colega na qual o professor não vê. Eu já trabalhei em escolas de futebol, em núcleos, em condomínios e em escola. Parece que em escola, em condomínios, esse nível de agressividade ele fica mais intenso. Por quê? Porque eles têm um convívio de sala de aula, né, e esse convívio acaba realmente levando o que tem dentro da sala de aula, uma discussão do recreio para a aula de futsal. No condomínio, também tem muito essa questão da intimidade, da proximidade e da não punição, porque lá não tem um inspetor, não tem um diretor, então você dar aula de futsal em condomínio também é bem complicado. Em clubes eu não percebo muito isso, acho que há um respeito maior. Mas eu já tive muitas crianças, todos esses anos que eu dou aula de futsal, que saíram da aula, né, uns que saíram e depois retornaram porque se sentiram agredidos pelos colegas. De que forma? Leva um gol a seu frangueiro, faz um passe errado, e aí o aluno vai e reclama. Isso, quando é uma constância, isso é muito ruim e implica muito na questão do autoconceito, que é o outro tema dessa nossa conversa. Por quê? O autoconceito é aquela avaliação que você faz de si, né? Eu sou bom ou não para o futebol? E muitas das vezes, as respostas dos meus colegas de turma e do meu professor fazem com que eu faça o meu julgamento de autoconceito. Então, quando eu tenho muito amigo, muito aluno reclamando comigo, opa, peraí. E aí, tem uma questão que é o seguinte, que a neurociência tem pesquisado bastante. O nosso cérebro, ele tem a parte do desprazer e do prazer. E aí, algumas regiões do cérebro, elas são ativadas quando a gente tem essa sensação de desprazer, a gente sofre essas agressões, e numa próxima oportunidade o nosso cérebro faz essa avaliação antes, por exemplo, antes de eu ir para a aula. Eu vou para a aula de futsal. Opa, só que aconteceu algumas situações ruins comigo, de colegas, de um professor que falou, me expôs diante de um público, e aí ele tem essa sensação de desprazer e para de querer participar das aulas. Isso é muito ruim, isso é muito perigoso. Então a gente tem que ter muita atenção com essa questão, principalmente da agressão verbal. E o futsal é um ambiente, assim, não estou querendo dizer que o jogo de futsal tem que ser um jogo calado. É natural, todos que jogaram futebol de rua, que rola discussão, né? Rola ali o desentendimento entre as crianças, entre os adolescentes, mas isso tem que ser tudo dentro do limite. Não pode isso partir depois para uma briga fora do treino, uma briga no outro espaço, e isso acontece muito por conta do futebol. E aí, alguns professores são omissos. Mas é uma questão que eu gostaria de pontuar sobre isso. Bom, professor André, nós temos vários comentários, então vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar as orientações que eu acredito que sejam condizentes com esses aspectos, né, psicossociais, e depois vamos abrir, então, temos vários comentários bem interessantes aqui, bem esclarecedores também, e a gente então faz a rodada completa, e aí a gente então vai ter o nosso quinto elemento, que é o nosso público, os nossos telespectadores que estão aqui assistindo. Bom, os aspectos sociais são fundamentais no desenvolvimento integral da formação humana das crianças. O autoconceito, a ansiedade, a agressividade e as cognições, elas são pré-requisitos básicos para que a criança possa não só se divertir, como ter um bom desempenho em quadra, ela poder se sentir à vontade para jogar, né? Acredito que no primeiro momento, para a gente poder lidar com essas habilidades, faz-se fundamental, né, desde já uma orientação muito próxima com os professores que trabalham na escola, né? Se eu sou responsável na escola, eu sou responsável pelos meus demais professores, estagiários ou não. Outro aspecto
importante, qual é o outro adulto que está envolvido? São os pais. Então, precisa uma parceria pedagógica com essa família em relação à orientação. Os professores, tanto estagiários de educação física como professores formados, têm na formação na área de educação física, na sua graduação, pelo menos uma disciplina de pedagogia, uma de psicologia do esporte, então, ao menos alguma coisa de conhecimento eles adquirem, né? Então, já consegue entender com mais facilidade. Mas tem famílias que não têm nenhum tipo de conhecimento em relação a como lidar com esses aspectos. E aí que entra o trabalho do pedagogo, do psicólogo do esporte, e orientar, sim, que essas famílias têm que aprender a lidar com o controle das suas expectativas, porque todos os pais têm expectativas em relação às participações das crianças, e projetam muitas coisas para essas crianças, projetam as suas necessidades, projetam as suas expectativas de se realizar em cima, muitas vezes, dos próprios filhos. Então, é fundamental que a gente oriente os pais, como o professor André falou, não é um jogo de tênis, que as pessoas apenas viram a cabeça, acabou a jogada, elas batem palma. Não, tem que torcer, é futebol, é futsal, é uma coisa que a emoção está junto. Agora, tudo dentro de um nível, porque, como a gente já discutiu, as crianças, elas estão em nível de desenvolvimento também físico, emocional, motor, precisa ter, o ambiente tem que estar de acordo com o nível de desenvolvimento cognitivo e emocional delas. Então, as relações entre os adultos é um aspecto fundamental, porque se a criança forma o autoconceito a partir de 3 situações, a partir de uma observação, uma comparação que ela faz com os colegas, a partir do que ela observa do ambiente, como as pessoas reagem às ações delas, e a partir do feedback direto que os adultos dizem para ela. Então, vocês imaginem na minha aula. Então, durante a aula, a gente elogia, a gente reforça aquela criança. A gente procura controlar e educar os colegas para respeitar ela. E aí a criança sai da aula com aquela autoestima, aquele autoconceito, passou super bem, chegou na arquibancada, o pai diz assim para ela, não jogou nada hoje. Puxa, todo aquele trabalho que foi feito anterior foi lá embaixo, porque os adultos são referências muito significativas às crianças. Por isso, o trabalho de todos os adultos, ele é fundamental. Como o professor André coloca, já passo para ti, doutor, as relações entre as crianças são fundamentais. Ou seja, a gente tem que ter o processo educacional bem claro, mas a gente também tem que ter controle de limites bem claros. As crianças devem ser estimuladas, uma a ajudar as outras, incentivar as outras, mas elas devem ser controladas em relação a agressões, em relações a palavrões, em relações a desqualificações, reclamações dos colegas. Elas devem ser orientadas, estão ali para ajudar. O único que pode fazer orientações na aula é o professor, não são os colegas vão ajudar, isso eles estão liberados para fazer. E para finalizar, e passar para o professor André, a agressividade, as pesquisas mostram que o ser humano não é naturalmente agressivo, ele se torna agressivo. Então, se o professor estimular o pai, a criança a ser agressiva, ela vai se tornar uma criança agressiva. Se quando a criança estiver na cara do gol para chutar, o professor mandar a criança dar um pontapé para impedir o gol, ela vai dar um pontapé para impedir o gol. Então, os professores, os pedagogos do esporte têm que deixar muito claro para as crianças o que são comportamentos agressivos, que devem ser inibidos, e o que são comportamentos assertivos, que são comportamentos da lei, das regras do jogo, onde eu sempre vou avisar a bola e nunca avisar o meu companheiro. Professor André, por favor. Daniel, só para complementar aí, e você, como tem uma formação aí mais específica na área da psicologia do esporte, você vai saber embasar melhor o que eu vou falar. Sabe uma coisa que eu acho que é muito agressivo, que atrapalha demais o autoconceito das crianças, já aconteceu comigo? Quando eu tinha por volta de 17, 18 anos, jogava num time aqui chamado União Central, aqui no Rio de Janeiro. A gente treinava ali até perto do Maracanã, na 24 de maio, num campozinho bem ruim, né? E eu jogava de lateral direito. Com 10 minutos de jogo, eu dei um passe errado que originou do gol da outra equipe. O treinador, e ali era time de formação, né? De competição, na verdade. O treinador me tirou do jogo, simplesmente. Esculhambou comigo e me tirou do jogo. 2 tempos de 40 minutos. Com 10 minutos de jogo, você tirar um adolescente, aquilo me destruiu. E eu vejo muitas competições escolares de futsal, e eu acompanho isso há muito tempo. O aluno errou o primeiro passe, o treinador vai dar um esporro. Ele erra o segundo passe,
ele sai na hora. Só que o treinador esquece que no outro lado tem uma equipe que de repente conseguiu antecipar a jogada, que o futsal é um jogo de imprevisibilidade, é um jogo de erros e acertos. Só que os treinadores acham que as crianças são robôs, né? Que tem que acertar o tempo todo. E isso acho que agride muito a autoestima dessas crianças que estão se formando e contribuindo para jogar. Né? Não sei se você concorda comigo e se o termo certo é esse, se isso seria uma agressão contra essas crianças, essas atitudes. Na verdade, ela é uma agressão de aspecto socioemocional, porque um adulto é uma agressão de educação, na verdade, porque é um adulto que não sabe lidar com aspectos fundamentais do desenvolvimento psicológico da criança, né? Na verdade, professor André, a gente vai poder localizar esse tipo de comportamento, principalmente dos professores, não todos, né? Não vamos aqui generalizar, mas um grande significativo grupo de professores das décadas de 70, 80 e 90, que não eram pedagogos do futsal, do futebol, do esporte, que sejam, eles apenas reproduziam o que aprendiam, né? E uma coisa que a pedagogia tradicional sempre trouxe é que errar é ruim. Errar é uma situação que te coloca como acerto positivo, erro negativo. Isso foi uma coisa que a pedagogia tradicional nunca soube lidar muito bem. E que a ciência do esporte, através da pedagogia do esporte, conseguiu entender que o erro é o processo fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem. Então, isso a gente tem que dizer desde cedo para as crianças. O erro faz parte do processo. Errar faz parte do processo. E quando a criança errar, ao invés do professor simplesmente ralhar com ela ou tirar ela do jogo, o professor tem que ser compreensivo, tem que dar oportunidade para essa criança e orientar em cima desses erros. O que tu poderia ter feito melhor? Quem sabe faz dessa forma, né? Usar alguma das estratégias como orientação, problematização, mostrar, demonstração, né? Explicação. São estratégias pedagógicas para ajudar a criança. Porque senão, como é que tu vai estimular uma criança a ter coragem, persistência durante o jogo, se a todo momento ela sabe, se ela errar, ela vai sair do jogo, né? Como tu vai criar uma criança com autonomia, com imposição em quadra, se a cada momento que ela errar, ela vai estar sujeita a ser retirada do jogo ou ser xingada por um adulto, né? Então, é a pedagogia da valentia, que passa pelo erro. A primeira lição que a gente tem que ensinar para os nossos alunos, na minha percepção, é que o erro vai fazer parte do processo de habilidade. Nós vamos errar muito, para depois poder acertar um pouco, para depois acertar muito. Então, eu concordo plenamente contigo, professor. Esse é um aspecto que a gente herdou da pedagogia tradicional. O teu exemplo, provavelmente, o Guilherme, o Robson, principalmente, e eu, podemos falar muito. Nós temos muitos técnicos malucos que fizeram isso muitas vezes com a gente, e que nem professores eram. Eu já contei aqui em outras lives que, tirando o professor Evandro, que era professor de educação física lá no Pré-Mirim, eu só fui, acho que tem um treinador, professor de educação física com 15, 16 anos, que eu me lembro. Olha, todos eram pai do fulano, tio do Beltrano, abnegado de não sei de onde, que ensinavam, na verdade, coisas que eles herdavam das pessoas que ensinaram anteriormente, né? O advento da evolução da pedagogia, da ciência do esporte, através da psicologia do esporte, da medicina do esporte, da pedagogia do esporte, a partir da década de 80, 90, isso vai se transformando e a gente passa a ter profissionais capacitados para lidar com isso. Mas vamos então agora prestigiar, né? Eu tenho certeza que os nossos telespectadores aqui vão poder contribuir com essa discussão. Então, o Miqueias Alves, que é o professor do Rio Grande do Norte, diz o seguinte: eu amo a educação infantil. Trabalhei em 2019 com a educação infantil e o fundamental. Aprendi muito e nem me passava pela cabeça de trabalhar diretamente com futebol e futsal. Mas, pouco que fiquei na escola, procurei fazer o meu melhor. Eu entendi que a responsabilidade só é dada para aqueles que se destacam e se empenham naquilo que é proposto. Nos jogos internos, eu aprendi muito, porque eu era o responsável. Claro, tinha uma equipe de apoio. O nosso professor aqui, né, Evandro Lunardelli, expert em futebol de salão e futsal, diz o seguinte, e eu concordo plenamente com ele, vai ao encontro do que Weinberg e Gold falam sobre a psicologia do esporte, em relação à ansiedade. Professor Robson, né, ele vai falar, professor, a tua ida ao banheiro é somente a comunicação da tua emoção, sofrendo uma ajuda fisiológica para o teu melhor desempenho na hora do jogo, né? E aí, corroborando com o Evandro, né, os níveis de ansiedade estão ligados, no primeiro momento, à ativação
que é o nível corporal para que eu possa participar de um jogo, e ele pode evoluir para ansiedade, e de acordo com o nível de ansiedade, como o Evandro coloca, ele pode se manifestar nas cognições, mas como se manifestava no professor Robson, fisiologicamente, né? Então, eu estou com meus níveis muito altos, eu aumento o cortisol, que é o hormônio do estresse no meu organismo, isso ativa o meu intestino, ativa também o meu sistema nervoso, eu posso ter tremores, eu posso ter aquele frio na barriga, mas realmente, no caso do professor Robson, não era, pelo que eu me recordo, uma situação de pressão externa, porque o pai dele sempre respeitou, quando ia assistir o jogo, ficava numa boa, a mãe também, ninguém pressionava ele, eu acho que era uma coisa mais individual tua mesmo, né, professor Robson? Tanto que hoje acho que eu tenho a síndrome do pânico por causa disso. E, Daniel, eu só queria comentar ali em relação aos pais. Na nossa escolinha, a gente faz uma reunião ou 2 por ano para passar os objetivos da escolinha nos treinos, nas viagens, nos torneios. Quando o pai também está escrevendo a criança, eu procuro passar as informações. E os pais entendem isso, só que muitas vezes, quando passa por uma situação que o pai não concorda num jogo, ou alguma situação que aconteceu com o filho dele, aquele que foi passada aquela informação, muitas vezes o pai esquece ou procura ter um outro posicionamento, né? Mas ele sabia que o objetivo, que o trabalho era de uma maneira, porém, muitas vezes ele muda o pensamento dele ou não concorda com a situação. E aí a gente tem que estar preparado para poder lidar com essas situações aí do dia a dia, né? Muito bem colocado, professor Robson. Eu gostaria de abrir um parênteses só para reforçar. Ontem fizemos uma live sobre expectativas parentais e a psicóloga Yara colocou isso, que o fator dos pais terem comportamentos de toda a ordem, cada caso é um caso, e que o pedagogo do futsal, do esporte, tem que estar preparado, tem que ter paciência, tem que ter persistência e realmente entender esse fenômeno, né? E não simplesmente como alguns outros pedagogos do futsal fazem, do esporte, que, o pai não pode participar, o pai não pode assistir o treino, o pai não pode isso, o pai não pode aquilo. Como seria bom se essa criança não fosse órfão, né? Quando, na verdade, é o contrário. Nós temos que trazer os pais, uma parceria, o quanto é importante. Nós somos crianças. Quando era legal ver o pai da gente na arquibancada assistindo um jogo nosso, quanto isso nos emocionava. E a gente vai tirar isso da criança? Pelo contrário, nós temos que cada vez nos especializarmos mais para saber lidar, como o professor Robson coloca muito bem, já percebeu que isso acontece, e aí, provavelmente, o professor Robson, o professor André, tem as suas estratégias para lidar com isso, e nenhum de vocês, com certeza, toma essas medidas de mandar o pai para longe, ou desconsiderar as situações dos pais. Eles precisam de orientação, na realidade. O professor Fernando Ávila, da Escola Rola Bola, coloca para a gente assim. Vou achar o professor Fernando aqui. Teve tanto comentário aqui que eu até me perdi. Professor Robson. Professor Robson, viu quanto esse professor cresceu na profissão, se tornando uma referência. Tem muita empatia com os alunos, cuidadoso e atencioso a cada criança que passa por sua mão. É verdade, eu sou uma testemunha viva disso. Realmente, as crianças eram tão apaixonadas pelo professor Robson, né? O Marcos André coloca assim, perfeito, professor André, a colocação anterior ali, o professor André Marcos concorda com o professor André. O Miqueias coloca para a gente mais uma colocação ampla aqui. Essa questão da agressividade, eu presenciei muitas vezes com alunos em minhas aulas, onde eu tive que tirar o aluno da aula. Naquele momento, o aluno sentado na arquibancada pôde refletir. E o aluno veio e me abraçou e me pediu desculpas por atitude. Aí deixei ele no cantinho e depois de 18 minutos eu o coloquei na quadra novamente. Esse mesmo aluno, eu percebi que houve uma mudança significativa no seu compromisso. Eu quero corroborar aqui, professor Miqueias, e só numa situação de aspecto comportamental, como sugestão, mas não como regra. Cada professor sabe como a intervenção vai fazer. Eu gosto muito de trabalhar com as sanções por reciprocidade. Ou seja, eu não vou calcular o tempo que a criança vai ficar fora. Eu vou dizer, enquanto tu estiver batendo em alguém, tu vai ficar lá fora. Quando tu resolver voltar sem bater, tu pode vir. Ou seja, dá a oportunidade da criança estipular o tempo que ela vai ficar fora e ela vai pensar,
Bom, se eu não bater, eu posso voltar, esse jogo é divertido, eu vou querer voltar. Agora, se eu simplesmente definir um tempo que a criança fica fora, a criança não vai conseguir pensar sobre a mudança do comportamento. Isso é uma sugestão em relação a intervenções comportamentais, sabe, professor Miquel? O Jacaré sacode de Brasil, grandes profissionais. Alguém conhece o Jacaré aí, pessoal? Professores? Alguém? Não? Jacaré sacode Brasil? Deve estar aqui. Bem-vindo, Jacaré. Maria Luísa, parabéns, excelentes profissionais. Seja bem-vinda, Maria Luísa. Rafael Gomes, está sempre nas nossas lives aqui, diz o seguinte: a partir de que idade consideram que o professor de educação física pode começar a estimular um pouco mais o aspecto competitivo, não deixando de lado, por óbvio, o lado coletivista, companheirismo do esporte? Pode responder para o Rafael, por favor, André. Que idade a gente vai poder estimular uma competição mais... uma evolução no nível de competitividade das crianças? Por favor, professor André. Daniel, eu penso o seguinte, eu acho que a competição ela pode ser iniciada em qualquer idade. Depende da forma que você vai trabalhar essa competição. A competição, o futsal, é competitivo. Um ganha, o outro perde. Agora, a gente tem que saber como a maneira que a gente vai trabalhar com isso. É o que a gente tem discutido aqui, essa relação professor-aluno, torcida, equipe, né? Se a gente faz uma competição na qual a gente respeita os erros, respeita o adversário, respeita os meninos, é uma competição prazerosa, ela é super válida. O que a gente discute é o seguinte: a frustração da derrota de um jogo, de uma aula, de uma competição, ela tem que existir. As crianças têm que passar por essa frustração. A vida é frustração. O que não pode é, nessa derrota e nessa frustração, vir um professor ou a família, um pai, colocar o dedo na ferida. Você errou, você entregou aquela bola, expor as crianças num ambiente de competição, com o público assistindo, o erro dela. E isso aí é que não pode acontecer. Esses são os problemas da competição, mas a competição, no meu entendimento, pode ser a partir de qualquer idade. Concordo também contigo, professor. Continuando aqui, então, Miqueias coloca: a pedagogia hoje tem que estar inserida com o profissional independente de qual seja a disciplina. O professor Everton Deix, que é o professor aqui de uma empresa que trabalha muito bem a parte de competições formativas aqui em Porto Alegre, coloca: excelentes professores, abraço aos amigos. O Maxwell Fernando coloca: eu assisto todos os treinos, nem que os professores fiquem bravos. É isso aí mesmo, professor Robson? O Maxwell está sempre assistindo os treinos? Inclusive, hoje eu encontrei ele lá assistindo o treino do filho dele, que é goleiro. Ele não perde um treino. Ele é mais fominha que o filho dele. E o Maxwell se comporta nos treinos aí, professor Robson? Cara, o grande defeito dele, eu sei que alguns de vocês não vão gostar, é que ele é gremista, cara. Mas de resto... Então ele está bem, Professor André, por favor, professor André. Não, só falando do aspecto da competição, que a gente falou da relação, né, entre os professores, entre os adultos, né, e as crianças. Mas também numa competição para a criança, né, ela tem que ser bem organizada no seu regulamento, né? Não tendo eliminação precoce. Já disputei campeonatos aqui, já não participei de alguns campeonatos aqui no Rio de Janeiro, porque eu pegava o regulamento, a logomarca linda, né, a estrutura, o espaço. Aí quando eu li o regulamento, eliminatória simples. Eu vou escrever minha escola no campeonato, que eu vou jogar o primeiro jogo e vou sair, não concordo. E eu tenho aqui uma escolinha de pré-1, né, que são crianças de 4 para 5 anos. E eu faço uns joguinhos com eles que eu chamo de mini Maracanã. Eu tenho uns golzinhos de PVC, né, com rede, os joelhos, faço um encaixe, os golzinhos de 1,40 m, e aí divido a quadra em 2 espaços. Aí camisa colorida, todo time, medalha. E aí os jogos vão acontecendo, eles vão fazendo o rodízio dos jogos. E aí os árbitros, eles têm a função também de não deixar a bola sair pela lateral e ajudam. É uma festa, mas tem ganhador e tem perdedor. E tem premiação. E todos jogam, né? Enfim, é questão de saber estruturar. Eu já vou passar para o professor Guilherme, que pediu a palavra, mas eu só não quero perder essa... A gente consegue perceber um pedagogo do futsal de qualidade quando ele usa uns termos
que mobilizam a gente. Quando eu escutei Mini Maracanã, já me deu vontade de jogar. Eu fico imaginando os teus alunos. Pô, vamos para o Mini Maracanã. Puxa, isso é um pedagogo do futsal. Parabéns, professor André. O Mini Maracanã, eu trabalho com esse termo já há uns 10 anos. Antigamente, o Mini Maracanã eram 2 cones, aqueles mais altos, né? E não tinha a parte de cima. Aí eu comecei a colocar uns tubos de PVC e a linha de cima era imaginária. Eu pesquisando, não, dá para fazer o joelho, cola de PVC, faz o recuo, e aí o gol é lindo. E os alunos me perguntam, tio, hoje vai ter Mini Maracanã, e é um joguinho de 2 contra 2. Eles tocam mais vezes na bola, as ações de tirar a bola, de marcar, de jogar, de participar. O jogo da aula acaba 10-8, um faz 3 gols, 4 gols. Aí quando você faz um jogo oficial, a quadra toda, o jogo, às vezes, até para chegar perto do gol, o goleiro pegou, o jogo acaba 1-0, 2-1, então eles amam o Mini Maracanã. Professor Guilherme, por favor. Não pedi palavra, mas eu vi que o professor Fernando já fez uma pergunta para mim também ali no chat. Vamos partir para o Fernando, então, já. E a gente já responde o Fernando, então. Então, o professor Fernando diz o seguinte: professor Guilherme já foi meu estagiário e professor. Tem uma proximidade e atuação bem importante com os pais de alunos. Como ele vincula, interage com esses pais para desenvolver a proposta? Professor Guilherme. Bom, eu trabalhei 14 anos no Rola Bola, né, professor? Eu comecei como estagiário lá e tive uma franquia, uma sede em Gravataí, né? Eu sempre tive uma proximidade muito grande com os pais. Eles abraçavam muito, assim, a escolinha, né, na época. Isso de 2008 a 2014, lá em Gravataí, né? E eu acho que, assim, o respeito que tem que ter com o pai, né, e deixar bem claro o que tu trabalha, né, e da forma que tu trabalha, eu acho que são os passos que tu vai ter os pais na mão, né? Tu vai ter o respeito dos pais e eles vão, o que tu propor, eles vão abraçar e vão contigo para qualquer, se for jogar assim na esquina ali ou no campinho de areia, eles vão estar lá contigo, né? Isso aí tem que respeitar e eles vão respeitar seu trabalho também dessa forma, né? Show de bola. Vamos ver aqui, continuar aqui, que a gente tem bons comentários. Acabou de entrar o professor Aleirton Cavalcante, professor de São Paulo, trabalha nas escolinhas de futsal do Corinthians, do Chute Inicial, se eu não me engano o nome, a franquia, né? Seja bem-vindo, professor Aleirton. Ele é o coordenador das escolinhas do Corinthians lá em São Paulo. Um profissional de alto gabarito, um excelente pedagogo do futsal. Estamos recebendo aqui, não sei se está na China ou está no Brasil, o professor Rafael Machado Cunha, que diz o seguinte: saudade do amigo, o professor Robson, né? Mais um assunto muito bacana, professor Daniel. O professor Robson nos disse, se eu não me engano, foi o professor Rafael que te levou para Lucas do Rio Verde, não é isso? Então, primeiro, agradecer as palavras do professor Fernando, do Rola Bola, né? Foi a primeira escolinha que me deu a oportunidade, aprendi muito com ele, tenho ele como uma referência até hoje, um cara sensacional, e os objetivos do trabalho do Rola Bola sempre me encantaram muito. O professor Rafael, nós tivemos uma franquia do Inter durante um bom período, e ele acabou vindo para o Mato Grosso em 2002. E aí me convidou para vir para cá, foi ele que me trouxe para o Mato Grosso. Aí depois de 6 meses ele foi embora. Ele me deixou aqui. Ele na China, 3 anos. Aí tá na China ainda? Estou no Brasil agora. Ah, perfeito. O professor Rafael me lembra de treino da Ubra e também nós somos campeões juntos da Copa Jax, lembra? O professor Rafael era o nosso ala esquerda ali, né? O Robson era lá direito, era o fixo. Somos campeões da Copa Jax em 2000. Já faz um tempo aí, né? O professor Leirton coloca, muito bom. Não é qualquer idade, sim de que maneira. Muito bem, o professor Leirton está corroborando ali com o professor André, né? Em relação à competição. Não tem a ver com a idade, tem que ver de que forma é feita a competição, como brilhantemente respondeu o professor André. O professor Fernando diz o seguinte: perfeito, professor André. O esporte ajuda a exercitar as relações da vida. E o professor deve ser referência para canalizar positivamente essa participação da criança. Mais um pedagogo do futsal contribuindo com a gente. Nós temos quase uma live paralela aqui de pedagogos do futsal, aqui, ó, o professor Pipa Fernandes, do Colégio Americano. Boa noite, professores. Sempre falo que a competição é saudável para a criança, mas cabe ao seu professor saber mediar a maneira que ela irá ser explorada pelos seus alunos, onde o resultado
não deve ser o mais importante do processo, e sim o contexto social que a mesa irá proporcionar para esse aluno. Valores morais de saber ganhar, saber perder e lidar com essas emoções. Muito obrigado pela contribuição, professor Pipa. Realmente concordamos plenamente contigo. O Miquel coloca: ok, obrigado, professor Daniel, obrigado por sua sugestão e orientação. Maravilha. De novo, Miquel, quero saber mais sobre esse mini Maracanã, pois quero adotar na minha escola. Olha aí, tá fazendo escola, professor André, hein? Até eu vou fazer esse mini Maracanã. Ou é que aqui a gente faz mini arena, mini Beira-Rio, né? Chama mais atenção, pelo menos aqui no Sul, né? O Fernando coloca: saudade do professor Rafael Cunha, baita professor, mas agora é professor internacional. Difícil de nos visitar. Abração. E o professor Pipa fecha aqui: grande Robson, baita colega de faculdade, forte abraço. Professores, estamos a 20 minutos do final da nossa live. Como a gente tinha comentado na nossa combinação, nós separamos 5 itens para falar sobre a formação humana e esportiva, e se não desse tempo, a gente ia falar o melhor possível daquilo que a gente falou, tá? Vamos para o terceiro aspecto da formação humana e esportiva, e se não conseguirmos completar os 5, e não será possível, marcamos uma nova live mais adiante para a gente poder, então, completar um assunto tão interessante e de tanta contribuição, né? Então, vamos para o nosso terceiro banner. Então, a gente vai falar de uma formação humana relativa a aspectos socioeducativos, valores, condutas, comportamentos de empatia, de solidariedade, diálogo, amizade e outras habilidades de desenvolvimento socioeducativo. Professor Guilherme, quais estratégias, quais as tuas orientações para a gente, então, poder qualificar o comportamento e desenvolver valores através do futsal? Por favor, professor Guilherme. Bom, eu acho que o diálogo é o mais importante aí a ser trabalhado, né? Através do diálogo a gente vai trabalhar as condutas das crianças, a empatia também deles conosco, né? A amizade também, né? A amizade, a gente vai ser amigo das crianças, a gente vai impor limites também, né? Os limites que e pôr a nossa cara na construção da criança também, né? Bom, professor, passa por favor. Seria isso, professor? Tranquilo, sem problema. Se daqui a pouco voltar, às vezes escapa da memória. Sim. Nem esquenta. Se voltar, tu só levanta o dedo e já te chamamos de novo, tá? Beleza. Professor Robson, como trabalhar, então, aspectos socioeducativos, valores, condutas, empatia, solidariedade, desenvolvimento dos comportamentos relativos a valores dentro da escola de futsal. Por favor, professor Robson. Bom, na minha visão, né, a gente procura trabalhar esses aspectos em todos os treinos, em todas as atividades que a gente desenvolve, né? Inclusive, assim, as nossas aulas, elas têm fases. Fase inicial, depois reúne os alunos, conversa, passa como vai funcionar a aula. E na parte final, a gente procura conversar o que teve de bom, o que teve de positivo, o que teve de negativo, salientar principalmente nos alunos o que teve de evolução neles, né? A questão do trabalho de companheirismo, né? Amizade entre eles, que todos são importantes e são para a escolinha, né? Tanto os alunos quanto os pais, a gente trabalha com eles, todos são importantes, independente do nível técnico ou da qualidade dele necessariamente jogando, né? Então, esses aspectos que a gente trabalha no dia a dia, os valores, eles vão servir para essa criança ou adolescente para toda uma vida. Então, a gente tem que trabalhar isso nos nossos treinos para que essa criança, futuramente, possa ter esses aspectos bem desenvolvidos, né? Hoje, eu sou muito grato, né? Na minha escolinha, eu tenho hoje 8 alunos que os seus pais, não quer dizer que eu estou ficando velho, né? Os pais dessas crianças foram meus atletas aqui em Lucas, sub-15, sub-17,
e hoje são adultos, têm lá 28, 30 anos, e os filhos deles estão fazendo escolinha comigo. Então, eu creio que, assim, no momento que eles treinavam comigo, gostavam do trabalho, e os filhos hoje estão ali para que a gente possa continuar trabalhando isso. Esses aspectos aí de ganhar, de perder, de poder ter a vivência em todas as posições ali, a criança poder passar como goleiro, como jogador de linha, como marcador. Meu pai não gosta que eu seja goleiro, mas tu tem que dar a oportunidade da criança, se ela está querendo, ou se tu tem a possibilidade que ela vivencie isso, vivenciar. Às vezes tu vai parte final do treino fazer um pênalti, aí tu olha, tu vê que aquela criança não vai conseguir fazer o gol porque o goleiro é muito bom. Então, uma estratégia é tu fazer, cada um bate um pênalti, defende um, então tu dá a possibilidade do guri fazer um gol no outro que não joga tão bem. Então, são maneiras de tu fazer aquela criança ali se sentir importante, né? Então, isso aí que eu teria de contribuição nesses alguns desses aspectos aí. E o Edson Luiz Buelter dar boa noite para a gente. Boa noite, Edson. Abraço, professor e mestre Robson. É pai de aluno também, professor? Cara, esse aí é goleiro, o melhor goleiro que Lucas do Rio Verde já teve no futsal e sempre representou as seleções. Eu trabalhei aqui também, Lucas, com as seleções adultas, né? Então ele participou de Copa Centro-América. A Centro-América seria a RBS, no Rio Grande do Sul. Então ele sempre jogou de goleiro nas equipes adultas e uma grande pessoa que eu tive o prazer de treinar ele aqui. Fiquei curioso aqui, Robson. O Edson era tão bom goleiro como o Paulo Júnior? Cara, Paulo Júnior é meu irmão, fica meio suspeito. Dois grandes goleiros. Os dois sempre contribuíram de forma significativa para nossas vitórias. Bom, então se ele tá no nível do Paulo Júnior, ele era muito bom, porque o teu irmão era bom goleiro, meu Deus. Ele com 12, 13 anos já jogava no juvenil com a gente, né? Era muito bom, né? Robson, o melhor marketing do mundo, professor Rafael Machado Cunha aqui, ó. Professor André, então queremos te escutar como lidar então com esses aspectos de formação humana relativos a aspectos socioeducativos. Valores, condutas, empatia, solidariedade, diálogo, amizade. Como desenvolver esses aspectos através das aulas de futsal? Perfeito, professor Daniel. Só respondendo ali o Miqueias, né, o professor Miqueias, que queria mais informações sobre o Mini Maracanã, depois eu mando uma mensagem para ele no Messenger, né? O chat fica salvo, né? E aí depois sim. Eu consigo mandar uma mensagem para ele, troco o WhatsApp, passo algumas dicas de o que fazer com o Mini Maracanã e outras atividades. Com relação a essas condutas, né, educativas, o professor Daniel, eu penso o seguinte: o professor tem que ser exemplo. Não adianta ele exigir dos seus alunos boas condutas se ele não dá o exemplo. E aí eu vou para a parte prática, né? E uma experiência também que foi logo no início da minha carreira que me chocou bastante. A gente estava num evento de futsal, né? E faixa etária das crianças de 9 e 10 anos. E sempre nas aulas, quando tem uma mão, quem sofre a falta tem o direito de bater a falta. Quem sofre o pênalti tem o direito de bater o pênalti. Quando é a mão, eu falo para eles, tira uma dedanha, cheguem numa decisão vocês. De uma forma assim, bem sutil, bem tranquila. E como era um evento festivo de escolinhas, foi uma mão, foi um pênalti. E o que eu fiz? Igor, você bate o pênalti, que era um menino que jogava mais atrás, aqueles meninos que chutam de bico e conseguem mandar a bola na gaveta. Ali eu fui o quê? Eu pensei no lado competitivo. E aí veio um pai e contou uma história engraçada. Na aula é de uma forma e no jogo é outra. Aquilo me chocou bastante. Mas início de carreira a gente vai aprendendo com os erros. Uma coisa que acontece muito com o futsal e com o futebol é o seguinte, isso aconteceu também na época que eu treinava. Você se dedica, você chega no horário do treino, você se esforça, você faz se esforça o possível para merecer uma chance de ser o titular. E aí tem um camarada que realmente às vezes é melhor tecnicamente que você, que não treina, fica 3 dias sem o treino, some, mas chega na hora do jogo, toma, a camisa de titular é sua. E isso acontece muito. Aconteceu muito comigo. Chegava, treinava, pô, aquele menino lá, há uma semana sem treinar, é melhor do que eu? Pode ser, é melhor do que eu, mas o que ele fez para merecer para ser o titular?
E em escola acontece isso bastante. Eu tenho alunos lá que são federados, que jogam nas escolinhas, em clubes. E aí o que acontece? Eles, quando vêm no jogo, é banco de reserva. Papai, tu tá 2 semanas, veio um treino. Só porque tu joga lá no Flamengo, tu é da base do Graja. Não posso, tem que ter uma conduta. Né? Então, o exemplo parte da gente. Se a gente não der o exemplo, os alunos não vão ter o exemplo. E uma situação que é muito engraçada, só para finalizar com relação a isso, é o seguinte: nos meus jogos, eu costumo muitas das vezes falar para eles, galera, eu sou só um árbitro. Eu não consigo, às vezes, enxergar. Me ajudem se foi falta, se foi lateral, de quem é a bola. E isso, automaticamente, com os anos que eu passei a dar aula, isso gerou uma autonomia nos alunos deles realmente assumirem essas atitudes. Muitos fazem isso. E o que foi bacana é porque eu já vi em competições os árbitros chegaram quando o aluno foi maneiro. Ele falou para mim que a bola bateu nele, que era do outro time. Em plena competição, atitude de fair play. E uma coisa que foi assim, que não foi forçada, que eu não exijo, mas é uma coisa que vem natural da criança e do adolescente. E isso é muito bacana. Eu não diria nem natural. Eu acredito que os teus próprios estímulos dessas tuas intervenções, de fazer com que eles possam discernir essas situações, façam com que eles fiquem suscetíveis a ter que tomar decisões coletivas, né? Acredito que não seja natural, seja uma coisa bem espontânea, bem dirigida pela tua intervenção muito positiva, né? Porque eu fico imaginando treinos e treinos e treinos e treinos, e eles tendo que gerir essas situações sem estar olhando, porque se é só o professor que apita, é sempre uma única pessoa. Agora, se são eles passam a ter uma conduta de ética entre eles para poder discernir esses acontecimentos. Né? E sabe o que é importante? É o seguinte, quando eles são mais novos, estão iniciando na escolinha, né, alguns alunos novos, quando eles têm essa primeira atitude, segunda atitude de fair play, eu paro o jogo, pipi apito, parou. Eu falo, parabéns, que bela atitude, adorei, gostei mais do que um gol de bicicleta. A aula hoje, para mim, não precisa ter um gol bonito, jogada bonita, só isso para mim já valeu a pena. Então, esses reforços positivos nos mais novos, nos alunos novos, isso faz com que os outros também queiram receber esse elogio. Né? E isso vai criando uma cultura dentro do meu espaço deles terem essa atitude de fair play. E o professor André usa uma estratégia que a gente usa aqui também, professora. A gente usa como referência para desenvolver os processos socioeducativos duas linhas que estão interligadas, que é a preparação educacional e a ação educacional. A preparação educacional são combinações que são feitas anteriormente na aula. Então, por exemplo, ajudar os colegas é super valorizado. Ter oportunidades igualitárias dentro do jogo também é super valorizado. Saber lidar com o erro e que o erro faz parte do processo de aprendizagem é uma outra item importante. Agora, não é aceito em hipótese nenhuma situações de agressões, reclamações, xingamentos. Evidentemente que uma coisa eu já aprendi com esses anos que eu tenho de escola. Tu simplesmente ler regras para as crianças não funciona. Tu tem que trabalhar essas combinações. E como tu fala muito bem, professor André, aí a ação. Quando essas combinações são quebradas negativamente, tem que se dar um reforço significativo para isso. Olha, aqui não se tolera nenhum tipo de reclamação, nenhum tipo de agressão. Então, tu para a aula e pontua isso. Né? Ao mesmo tempo, num fator positivo, como tu levanta muito bem. Uma criança ajudou uma criança que se machucou, uma criança disse que a bola bateu na sua mão e não entrou. Esse é um aspecto que eu concordo plenamente contigo. Os reforços positivos fazem com que, sim, que eles passem a querer ser valorizados, porque o feedback do adulto era muito significativo para a criança, e eu concordo plenamente contigo. E na parte de preparação educacional, nós temos um costume na nossa escola de também, em alguns momentos da aula, separar alguns documentos, como a Carta da Ética do Esporte. A gente procura falar cada item com as crianças, conversar sobre isso com as crianças. A Carta Olímpica é outra carta que a gente usa, a Carta dos Direitos da Criança no Esporte. Então, isso vai fazendo com que a criança ela vá materializando, ou seja, concretizando o que está no papel para os acontecimentos. E aí, no final da aula, sempre retomando. Olha, pessoal, hoje
nós falamos sobre um item, por exemplo, a ética no esporte diz que a gente não deve fazer nenhum tipo de falta proposital. A gente sempre vai tentar evitar o gol dentro da regra do jogo, sem segurar ou botar a mão, que seja. E aí, ao final da aula, a gente, pessoal, dentro dessa regra da ética do esporte, vocês perceberam alguma coisa? Ah, professor, eu percebi durante a aula ali que o cara ia fazer o gol, o cara puxou o colete do outro. E aí, bom, isso faz parte, e aí a gente vai debatendo e vai concretizando as aprendizagens, né? Então, acredito que esse seja um aspecto bem positivo, que eu concordo contigo, André. Essa ênfase que tu dá em relação a esses acontecimentos estão diretamente ligados aos efeitos positivos que a psicologia do esporte defende tão bem e que tu utiliza com maestria. Professor Guilherme, lembrou lembrou não, voltou para a mente ali, porque às vezes escapa mesmo, professor, e a gente tem que pesquisar, né? Então, por favor, professor Guilherme. Não, assim, algumas coisas que a gente trabalha também é no final da aula, né? A gente faz que os alunos possam dar pontos positivos também sobre outros, né? Sobre alguma jogada que fez legal, assim, que o colega fez legal. Então, cada um fala o ponto positivo de algum colega que está na roda ali. A gente faz uma rodinha lá, conversa sobre assuntos da aula, o que foi trabalhado na aula também, né? E uma das coisas que é tratado também é assim, tu vai falar pensa num ponto positivo, uma jogada legal que o colega fez, né? Que tu vai lembrar, que daí vai dar um feedback positivo para a criança, até aquela criança que não tem tanta facilidade, né? Mas ele vai ter um feedback positivo de alguma coisa que ele fez, nem que seja um chute para uma tirada de bola ou um chute na goleira que passou perto, né? Mas os colegas vão dar aquela ênfase e daí vai ser uma inflada no ego da criança, né? Como é bom que a gente escuta um pedagogo do futsal, agora escutando o professor André, escutei o professor Robson, mas escutei o professor Guilherme. Como é bom que a gente escuta uma estratégia tão positiva, né? Porque a gente sabe o quanto é significativo que um adulto diz para uma criança, mas a gente também sabe o quanto para eles é significativo quando um colega elogia eles, né, professor Guilherme? Então, queria te dar os parabéns, porque essa estratégia é outra estratégia muito positiva, que tenho certeza que teus alunos eles estão muito bem servidos de professor, com certeza. Mas, professor Robson, vamos usar aqui o Maxwell, deu um comentário, e eu queria te escutar sobre esse conto aqui, esse acontecimento que o Maxwell Fernando nos traz. Em um dos amistosos que a escolinha teve em uma cidade vizinha, podemos perceber a diferença de comportamento dos alunos Luverde com os outros do time da cidade em que estávamos. Nos conta um pouquinho sobre isso, professor Robson, por favor. Bom, a gente, na verdade, como educador, a gente passa para os nossos alunos algumas as posturas a ser adotada quando vai viajar, quando vai participar de amistosos, campeonatos, né? Questão de jogar dentro das categorias, questão de respeito com a arbitragem, questão de respeito com os adversários. E aí tu tá durante o amistoso e do outro lado tu vê uma postura totalmente diferente do que é passado por teus alunos. E aí tu acaba tendo um questionamento tanto dos teus alunos quanto dos pais que acompanharam, porque tu cobra uma coisa e daí acontece outra, né? E aí ainda mais a gente tem que estar preparado para explicar essas situações, né? Não é porque o outro professor ou outro treinador está fazendo uma coisa que não é o correto que nós devemos seguir a mesma linha dele. A gente passa, foi combinado isso, o jogo é assim, só que não é fácil, porque muitas vezes tu está expondo uma criança de 7, 8 anos jogando com uma de 10, né? E dentro do possível, com a experiência que a gente tenta contornar, né? E isso ocorreu até com uma franquia, não vou citar o nome, mas de um clube de primeira divisão a nível nacional. Então, a gente fica chateado, mas quando volta aos treinos, a gente comenta, deixa os alunos comentar o que acharam de positivo, o que teve de negativo. Isso aí muitas vezes vai ter um crescimento para quem participou. Poderia olhar só pelo lado negativo, mas não, é uma aprendizada para as crianças e para os professores e para os pais, né? Eu concordo contigo, professor Robson, mas eu só digo assim, ó, atualmente, talvez o meu conjunto, o meu grupo de jogo de futsal, ele cada vez está menor.
porque, como é que eu digo para vocês? Quando eu marco um jogo com alguém, eu preciso de uma parceria pedagógica. Eu sei que às vezes não é possível, depende do local, cada um tem sua realidade, né, Robson? Mas cada vez ela é menor, porque eu só marco o jogo atualmente quando eu tenho uma parceria pedagógica, da gente poder dizer para aquele professor, olha, tu tem que ir lá conversar com aquele pai, ou quem quer que seja, porque senão o jogo vai parar. E se não tomar as medidas, eu vou lá conversar com o teu pai. Então, essa parceria é uma coisa fundamental, porque eu até entendo, professor Robson, crianças de 11, 12, 13, até, puxa vida, né, não se releva, mas são crianças de 5, 6, 7 anos que estão desprotegidas, né, muitas vezes aí é o nosso trabalho, né, então hoje em Porto Alegre, eu sei que o professor Guilherme é um parceiro aí, que a gente ia iniciar esse ano essa parceria aí, mas se não tiver uma parceria pedagógica, realmente a gente vai passar de muita dificuldade, porque tem professores que a sua filosofia é vencer não é mais importante, é a única coisa que interessa, na verdade, né? E aí isso leva a uma série de comportamentos inadequados que vão prejudicar as crianças, né? Ô, Daniel. Vou passar para o Guilherme, depois para o professor Robson. E, Daniel, a gente vê as parcerias, né? São escolas que são até longe uma da outra e que não vai retirar aluno para a sua sede, no caso, né? E é só pelo prazer de golear, não pensa na criança, né? Não pensa no objetivo real do jogo, né? É bem complicado, pelo menos aqui em Porto Alegre, né? E Grande Porto Alegre está bem complicado mesmo de achar parceiros para atividades. Professor Robson? Bom, na verdade, o nosso ciclo de amistosos, jogos de integração, ele é pequeno, ele é meio até repetitivo, mas escolinhas que têm a filosofia parecida, porém especificamente esse amistoso, foi com uma escolinha que foi indicada, que a gente não tinha ainda, numa outra cidade um pouco distante, aqui quase 200 e poucos quilômetros, a gente não tinha ainda jogado com eles, e realmente ficamos meio na atividade de mão atada, mas com certeza não será repetida outros jogos com eles, né? Agora o professor Robson estava falando, me recordei, acho que em 94, né, professor Robson? Nós trabalhamos junto lá no Rola Bola. Lembra um jogo que teve da escolinha de Farroupilha no Sarandi, que os pais quase agrediram as meninas, as professoras da escolinha? Lembra daquilo ali? Vivemos cada coisa, né? Mas eu não acho que seja negativo o que a gente viveu, porque o que a gente viveu são experiências para a gente não repetir, né? O que foi ruim no passado não precisa ser ruim no futuro, né? Nem no presente, né? Então, a gente aprendeu muito. Quando a gente está falando aqui, tanto eu como o Robson, conheci o Robson muito cedo também na carreira dele, começou junto com a minha, o professor Guilherme, o professor André também. Nós também já tivemos alguns comportamentos de início de carreira, de gritar com criança, de lidar com a metodologia mais tradicional. Então, aqui nós não somos anjinhos, não. A gente está em processo de formação, mas a idade e tudo nos fez compreender que o que a gente aprendeu, os nossos abnegados, aqueles que nem eram professores, a gente foi devagarinho desconstruindo. Hoje, sim, a gente já tem uma formação como pedagogo do futsal, mas a gente já fez muitas coisas também no início da carreira e, com certeza, hoje nós acabaríamos achando como não positivo ou não educacional. Professor André, eu queria disputar, porque o professor Guilherme falou sobre isso, o professor Robson também, eu falei, como é que é o teu círculo de jogo aí no Rio de Janeiro, aí, professor? Daniel, é bem complicado, tá? São poucos professores, assim, que na prática tem realmente uma conduta educacional, fica muito na base da teoria, mas na prática são atitudes vexatórias, de gritar com o árbitro, assim, é bem ruim. Mas eu boto a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Eu já fui, inclusive, criticado por pais. André, você é muito tranquilo. Outro professor lá ficou do primeiro minuto de jogo ao último minuto falando no ouvido do juiz, pressionando. Tem que botar pressão também. Deixa ele do jeito dele. Aqui é esporte educacional. Ele está tendo atitude de técnico de futebol de série de primeira divisão. Então, a nossa atitude tem que ser outra. E é isso, saber orientar os pais, o que o professor
comentou no início, de ter a conversa com os pais e saberem qual é o nosso perfil, né? É bem disso. Mas agora, aqui no Rio de Janeiro está bem complicado, bem complicado. Mas tem alguns poucos professores que a gente consegue fazer uma parceria. Mas é aquilo, o ser humano não sabe perder. Às vezes está tudo indo bem, mas um lance estraga tudo. O cara não tem um controle emocional. Acho que a gente, hoje em dia, a gente tem que ter o controle emocional. É uma competência de qualquer indivíduo, de qualquer profissão, é a gente saber controlar as nossas emoções. E num jogo, num esporte principalmente. Só que muitos não conseguem isso. E eu digo para vocês duas coisas que eu gostaria de colaborar. A primeira é que tu conhece um pedagogo do futsal, não é conversando com ele antes do jogo. É quando no dia do jogo, no dia das ações, quando a partida está acontecendo, as famílias estão lá, e aí é que tu conhece quem é verdadeiramente aquele professor, porque o discurso é maravilhoso. Eu tenho o costume de assistir todas as lives que eu posso, eu estou sempre assistindo. E eu já vi uma série de pedagogos de futsal dando vários discursos maravilhosos, lindos, tu olha assim, meu Deus, mas o comportamento dessas pessoas no dia a dia não é o que funciona. Falar aqui é muito bonito, é muito fácil, mas o verdadeiro pedagogo do futsal é lá que ele trabalha, é lá que ele mostra as suas verdadeiras habilidades de educador. O professor Rafael coloca aqui pra gente, professor Fernando, saudades, amigo, baita referência, muito aprendi contigo, forte abraço. O professor Fernando é reconhecido como um dos formadores aqui, a Escola Rola Bola, uma das formadoras de educadores do futsal, com certeza. O professor Marcos Carvalho, outro grande pedagogo do futsal, coloca, excelente, professor Daniel. Obrigado, professor Marcos. O professor Fernando coloca assim, no Rio de Janeiro, tivemos uma vivência bem positiva com franquia da Escola de Futebol do Fluminense. É verdade. Aí acho que o Rola Bola foi para o Rio de Janeiro, eu acho que há uns 2 a 3 anos atrás, se eu não me engano, né? Eu estive com o Rola Bola no Rio de Janeiro em 95, 96 e 97. Fomos na Gávea, professor, para ver, pegar o toque. Você estava nessa, professor Robson? Não, eu fui só para São Paulo, acho que em 96, eu acho. A escolinha do Rivelino, né? Isso. Mas essa do Rio foi muito boa, né? Nós tínhamos jogado contra a escolinha um núcleo do Vasco da Gama, né? Um jogo lá num campo todo esburacado, meu Deus, para chegar lá era um horror, né? E detalhes, nós íamos pegar o autógrafo dos jogadores do Flamengo na Gávea, né? E o professor Fernando pegou os guris de calção, meia, sem camisa ali, né? Os materiais todos no ônibus, pegando autógrafo, se degladiando. Eu falei, professor Robson, professor Fernando, eu posso ir lá falar com o treinador do Flamengo, ver se a gente não faz um joguinho contra eles agora? E ele falou assim, capaz, se o cara vai deixar. Não, deixa comigo. Fui lá, tava lá o treinador do Flamengo, da categoria sub-10, eu acho. Cara, ô professor, tudo bem? Nós somos do Rio Grande do Sul. Dá pra gente fazer um jogo treino com vocês agora? Claro, traz os guris aí, bom, correndo, né? Daqui a pouco já jogar contra o Flamengo. Aí fizemos um jogo contra o Flamengo, assim, combinado na hora ali, né? E foi uma experiência muito legal, porque a gente ganhou, acho que 2-1, jogo Flamengo, só que os nossos meninos eram bem mais velhos, né? Acho que o Flamengo era sub-10 e a gente era sub-14. Aí foi 2-1 para nós, mas os guris adoraram, ganhamos do Flamengo. Era o sub-14 contra o sub-8. Foi muito divertido, né? E aí o professor Marcos aqui completa aqui, Fernando Dinossauro do futsal, é verdade, né? Mas, queridos colegas, vamos então para a parte final da nossa live. A gente sempre tem o costume de cada um, então, 1 minutinho, 2, poder fazer uma retrospectiva sobre o que a gente falou, o que achou da live, e dar, então, a sua palavra final. Então, vou começar pelo professor Guilherme. Por favor, professor Guilherme, queremos te escutar, então, nesse fechamento da nossa live, por favor. Bom, eu queria agradecer muito o convite de vocês, a presença do pessoal aí comentando no chat também. Falar que o professor Fernando foi muito importante para a minha carreira, né? O pessoal falou que é dinossauro do futsal, realmente ele com as crianças menores assim não tem igual. Ele tem uma experiência assim que ele devia fazer umas lives também, mais lives, né? Ele fez semana passada contigo, Daniel, mas ele vai fazer mais lives aí porque ele tem muito conhecimento, né?
E queria agradecer por essa noite aí, uma troca de experiência muito legal com o pessoal aí de longe. Obrigado aí, pessoal. Valeu. E até pegando um gancho, professor Guilherme, eu acredito que o professor Fernando tinha que fazer uma live dos 30 anos do Rola Bola, né? Ah, Fernando, tá aí um desafio, hein? Eu me prontifico a participar dessa live, seria uma grande honra falar um pouquinho sobre os 30 anos. Tem 2 professores aqui, ó. O Guilherme passou, eu fiz 10 anos de Rola Bola e fez 14, é isso, Guilherme? Fiquei 14 anos, desde o Robson, estágio. de Rola Bola, Robson? 4 anos. 4 anos e meio. Né? Olha quantos anos, olha, tá aí feito o desafio aí, hein? A live dos 30 anos do Rola Bola. Então, professor Robson, gostaríamos de te escutar, então, a tua palavra final. Pode falar dos patrocinadores? Não? Claro, com certeza, fica à vontade. Brincadeira. Primeiro, agradecer aos professores André e Guilherme aí pela participação, pelas dicas, pelas orientações. Fico bastante contente de estar participando com vocês. Aos pais, aos alunos, atletas e as atletas que curtiram a nossa live. Ao professor Daniel aí pelo convite, né? A gente é amigo de longa data, jogamos muito futebol junto, né? Campeonatos, torneios, trabalhamos junto, aprendi muito com ele. E agradeço aí o convite, espero ter contribuído com todos vocês. E um agradecimento assim a 2 pessoas em especial, né? O professor Rafael, que trabalhamos muito tempo junto, e ao professor Fernando, que foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade, onde eu aprendi muito, né? Devo muito a ele. E também aos meus familiares aí que estão pro sul aí, espalhados aí. Um beijo para todo mundo e muito obrigado. Eu acho que pode mandar mais um abraço aqui, professor Robson, para o professor Jorge Macedo. Boa noite, um abraço especial para o professor Robson, que foi um grande mestre junto com o professor Carlos e o professor Fernando. Daniel Jorge Macedo foi diretor executivo do Inter durante muitos anos. Agora, ele tinha passado pelo Vitória, eu acho, não sei se foi para o Ceará. Quando ele veio com o Inter aqui em Lucas do Rio Verde, na 2ª divisão, tive o privilégio de ir no hotel lá, ganhei algumas brindes, tenho até hoje aqui em casa. Um abraço para ele. Grande profissional. Mais um, assim como o professor Marcos Carvalho, que passou pelo Rola Bola e que deve participar da live dos 30 anos aí, Fernando, hein? Professor André, por favor, professor André, suas considerações finais, por favor. Daniel, te agradeço aí imensamente ao convite de poder estar participando dessa live, agradecer aos demais colegas aí também pela troca de experiência. Acho que o futsal precisa disso, como eu falei no início, muito se fala sobre sistema de jogo, modelo de jogo, preparação física, mas pouco se fala sobre a relação futsal, conduta, parte educacional. Isso é muito importante, muito importante. Continue assim, professor Daniel, promova mais eventos. Eu sei que você já tem promovido diversas lives sobre esses assuntos e eu fico feliz com essa sua iniciativa, que isso possa se estender a alcançar mais profissionais do esporte educacional, não só do futsal, mas de outros esportes também, que a gente possa, assim, contribuir para a formação dessas crianças e jovens que vão cuidar da gente lá na frente, né? Que a gente possa ter um Brasil melhor, porque a situação está cada vez mais difícil. E a gente precisa disso. Pessoas saudáveis, e o esporte vai fazer isso. Muito obrigado, professor André. E mais um professor histórico aqui, né, professor Robson? Professor P. Oi? Pode falar, professor. Esqueci de mandar um abraço para o meu sócio da Escolinha do Verde, professor Fiore, grande companheiro, foi jogador profissional, e a gente tem a escolinha junto aqui em Lucas do Rio Verde. Mandar um abraço para ele que eu tinha esquecido. Mas se lembrar de mais alguém, não tem problema, viu, professor Robson? Não tem problema. Isso aqui é para quê? Se tem algum patrocinador aí, fica à vontade, porque se eles estão te ajudando aí, estão ajudando o esporte, com certeza, educacional. Mas temos mais aqui um professor histórico, aqui, o professor Peri Fuentes, grande Robson Garcia e Daniel Geraldi. Meu primeiro emprego no futsal foi com vocês em 93. Aonde? Na escolinha Rola Bola. Abraço a todos. Grande professor Peri, hein? Muitas histórias, né? O professor Peri está em Minas. Hã? Está em Minas Gerais. No Minas, no futsal do Minas. Né? O Minas.
Professor Robson, professor Fernando coloca, parabéns a todos os professores pelos conhecimentos partilhados, satisfação em escutar histórias diretas do baú do Rola Bola. Bom, professores, então, para finalizar, queria agradecer a disponibilidade, a gentileza de vocês compartilharem o tempo da família de vocês, o tempo profissional de vocês, em poder compartilhar conhecimento. A ideia das lives aqui é uma ideia da gente poder promover, socializar o nosso conhecimento como pedagogos do futsal, da nossa experiência acadêmica, a nossa experiência profissional. Claro que cada um de nós tem uma história prévia, ninguém tem uma história igual à do outro, mas com certeza, tendo como referência os princípios educacionais, éticos e morais, a gente consegue manter mais ou menos um equilíbrio no processo educacional. Então, queria agradecer muito a participação de vocês, quem sabe a gente possa voltar a se reunir novamente a completar nossa live, nós tínhamos mais 2 temas ainda a serem desenvolvidos, e tenho certeza que a gente poderia ainda qualificar ainda mais esse processo. Professor Guilherme, agradeço mais uma vez pela parceria nesse ano, né? Não se concretizou ainda, mas tenho certeza que a gente vai conseguir, em algum momento, voltar a concretizar essa parceria, que tem tudo para dar certo, junto com os professores da escola Racing Futsal e do Colégio Auxiliadora... Santa Cecília, né? E o teu colégio adventista, né? Não, isso. O Salvador. Salvador. Desculpe, a gente jogou. Então, professor Salvador, muito obrigado, professor Guilherme. Professor Robson, realmente é uma satisfação. O Robson, para mim, é como se fosse um irmão, né? Um irmão menor de tamanho, né? Mas um irmão é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Nós temos um laço afetivo muito grande, muitos anos. Jogamos futsal e temos amizade desde os 15. O Robson foi aquele cara que jogava no time adversário que a gente sempre perdia. E a forma que a gente fez para poder ganhar dos caras foi trazer o Robson para o nosso time. A gente não perdeu mais para os caras e os caras acabaram com o time deles, né? Então, Robson, sempre uma satisfação. O teu amigo Leonardo Sopão te mandou um abraço. A última partida jogamos contra esse adversário, o Robson tinha da igreja. E aí o jogo estava empatado em 0-0, ninguém fazia gol. E o Robson chegou, faltava 1 minuto para acabar o jogo, entrou no jogo de sapato e fez o gol. Ganhamos de 1-0 com um gol de bico de sapato do Robson, né? Então, uma satisfação, muitas recordações positivas do professor Robson. E professor André, satisfação, professor, eu tenho certeza, professor, absoluta, que estou na frente, desde a primeira vez que a gente conversou, de um verdadeiro pedagogo do futsal, um educador. As tuas colocações, a tua forma de se dirigir às crianças, de se dirigir às tuas intervenções, são realmente muito significativas, e tenho certeza que no momento que a gente conseguir ter essa possibilidade de fazer esse encontro nacional que nós queremos fazer, né? Já fica aí o convite para o professor Robson, o professor Guilherme também, queremos fazer um encontro nacional futuramente de esporte e educação, tenho certeza que tudo isso vai se comprovar na prática e a gente vai proporcionar um esporte muito mais rico para as nossas crianças, e desenvolvimento humano vai ser o norteador dessas nossas ações, ok? Um grande abraço a todos, para quem esteve presente aí, um grande abraço, e até o próximo encontro. Um abraço, pessoal, tudo de bom, hein? Valeu! Abraço. Valeu, tchau, abraço.